Muito bom. A Carol vai ficar. Vamos lá, vamos falar agora do a nossa segunda conversa. Ela é sobre ecossistema, ela é sobre SG, cultura, sustentabilidade. E quero chamar esse time para conversa aqui. Os meus convidados do próximo painel, por favor, venham. Bom, vamos nessa. Ô, Cá, o bom de estar aqui agora já ter praticamente é que você vai começar essa rodada. E aí agora, de novo, fazendo uma conexão com o painel anterior, quando a gente fala a gente tratou muito desse ponto de ecossistema, de colaboração e por aí vai, né? A tecnologia para além da tecnologia. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais de sustentabilidade, planeta, cadeias, de formas de consumo diferentes e por aí vai, né? E também sempre conectando com o que a gente viu no South by. E aí é a mesma pergunta que dá início aqui ao nosso papo. O que de prático, se foi possível ter algo prático sobre essa discussão lá no South by desse ano? Bom, vou mudar. Não precisa nem mudar muita chave, né, Pacete? Porque é mais uma continuidade mesmo, né, do painel, como você falou. Bom, caso prático aqui, ecossistema. Eu vou dar um caso prático que aconteceu efetivamente logo depois. Quem de vocês tem sensor de sono aqui? Posso fazer isso? Pacete. Quem mede alguma coisa aqui? Em vocês? Tá. Podemos dizer assim que 30% aqui da audiência, né? Mede alguma coisa. Bom, caso prático e o que para mim foi muito icônico dentro da fala da Amy é sensor. Sensor, 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 conectividade. Então, se falou muito sobre conectividade, de um paralelo de conectividade e conexão com o ser humano, né? A gente. E com isso tem uma camada de dados importantíssima, que é como que a gente coleta cada vez mais e para quê, né? Então, a minha pergunta que fica é o quanto eu, Carol, dentro do mundo que eu vivo hoje, dentro da minha casa, estou disposta a me munir de vários sensores e andar num supermercado sendo, vamos dizer assim, quase guiada ou vigiada, né? Cara, esse é um bom exemplo para fazer a conexão dos painéis, porque a gente está flertando aqui com biotecnologia também, o biohacking, que foi muito falado, essa conexão do corpo, a questão do sensor, mas aí é o ponto interessante, a partir do sensor e da informação, você tem uma discussão aqui sobre dados, sobre ética, sobre tratamento de dados que é muito, que expande muito. Então, aqui já um olhar prático. E aí, eu vou pedir para a Rê também trazer esse olhar. É interessante aqui que a gente está representado por. O foco aqui não são as empresas, mas a gente está representado por ecossistemas interessantes, né? Que são bens essenciais, infraestrutura, indústria de bens de consumo, são olhares muito interessantes. E aí, Rê, queria que você trouxesse o teu olhar, né? O que você conseguiu, se conseguiu trazer algo um pouco mais prático para o dia a dia de vocês? Não, super legal. Acho que primeiro foi minha primeira experiência no SXSW e se eu trago alguma coisa de lá, foram perguntas. E eu acho ótimo isso, porque justamente a gente discute tanto, né, falou tanto em inteligência artificial lá, mas ao mesmo tempo, para mim, a grande reflexão que saiu de lá, e especialmente por trabalhar, né, no meu caso, a minha carreira toda com propósito, com impacto, foi essa reflexão sobre a inteligência artificial. Ótimo, ela é uma ferramenta, ela vai nos ajudar muito na evolução, mas ela não tem propósito, né? Então, qual que é a finalidade, para onde a gente direciona esse uso, né? Então, hoje a gente está num momento crítico que eu penso que nós, como líderes e seres humanos, né, onde o nosso nível de consciência sobre a tomada de decisões e ética no uso dessas tecnologias é fundamental, porque ela acelera muitos processos, para o bem ou para o mal. Então, com a inteligência artificial, você rapidamente sabe construir uma arma nuclear. Ao mesmo tempo, você acelera muito o processo de aprendizagem de uma pessoa. Então, com a mesma coisa, você pode acelerar uma guerra e, ao mesmo tempo, você pode acelerar um processo de desenvolvimento muito potente, né? Então,
isso mostra como que a decisão sobre como é que a gente usa isso e o propósito muda todo o caminho, né? E aí vem a capacidade humana que não está na inteligência, que são os valores, que são, né, a nossa consciência, que é a nossa ética, que é as escolhas que a gente vai fazer, e que isso faz parte da capacidade humana e do nosso senso crítico, né? Então, acho que para mim foi a grande reflexão que eu trouxe de lá. E a gente, outra coisa que para mim marcou muito, e acho que aqui vale esse compromisso de reflexão nosso, que estamos aqui, a gente está aqui na Faria Lima, certamente o grupo que está aqui, a gente faz parte do 1%, 2% na pirâmide, acho que eu estou sendo otimista, né? Talvez o 0,5% da pirâmide social do Brasil. Lá no SXSW, a gente discute tecnologia, mas num contexto onde não é um país que né, que vive um contexto de desigualdade social como a gente tem aqui no Brasil, né? Então, esse cenário de pano de fundo de desigualdade, ele não está ali, né, na mesa, na discussão. A gente, a Virginia vai falar, mas eu também já trabalhei no setor do saneamento, a gente está aqui discutindo inteligência artificial, mas tem gente que não tem acesso à água e a saneamento hoje, que anda 4 horas para pegar água e trazer água na cabeça. Então, assim, como é que essas pessoas estão nesse mundo? Como é que elas estão inseridas? Então, isso não está na discussão, né? Então, a gente, como líderes e como parte dessa, né, à frente das empresas, eu acho que a gente tem que trazer essa reflexão, inclusive para as decisões empresariais, porque a inovação, a gente tem que trazer tecnologia para aumentar a competitividade das empresas, mas a gente tem que trazer esse componente de reflexão sobre se essas decisões e se essas tecnologias que a gente está abraçando, elas estão ampliando as desigualdades ou não, né? Ou estão ajudando a ampliar ou a diminuir as desigualdades sociais? Elas estão ajudando a ampliar ou reduzir os impactos ambientais? Então, eu acho que tem um senso crítico e de responsabilidade, de consciência, que está no nosso colo, e que eu voltei de lá com uma certa angústia disso não estar sendo olhado com a profundidade e com a seriedade com que, né, de fato, eu acho que precisa, e cabe a nós, seres humanos, isso. Virginia, eu vou aproveitar que a Rê acabou te trazendo para a conversa, e é muito. A partir do que a Rê falou, já me gera muita curiosidade, né? Você que tem desafios que a gente sabe que não são triviais, né? Ir para um evento desse. Primeiro, como você foi para esse evento e depois como você volta? Ainda nessa linha do tipo, ok, o que ouvimos lá, o que vivemos aqui? Bom dia. Foi minha primeira experiência no SXSW e foi uma experiência muito feliz porque eu cheguei lá na Casa São Paulo. Então, a Casa São Paulo, que foi a SP Experience, foi uma ativação que foi feita pelo governo de São Paulo. A gente da Sabesp participou ativamente desse projeto. Pude discutir com eles a construção do conteúdo que foi ser levado lá. A gente entrou com eles no segundo dia da Casa São Paulo, que foi o Favela Day. Foi também muito interessante poder estar lá e ser speaker e falar em 2 painéis sobre esse ecossistema de favelas, como que a gente na Sabesp tem trabalhado junto com o Instituto Gerando Falcões, e principalmente mandar um recado muito claro na linha do que a Renata comentou, de que a gente ainda tem pessoas que ainda estão numa situação de necessidade básica, assim, tão complexa, que toda essa discussão de inteligência artificial, inovação, etc., ainda a gente está a passo-luz disso, né? Então, como que a gente inclui também essas pessoas nesse diálogo? Como que a gente inclui isso também numa perspectiva do mundo que queremos ter, né? Então, para mim, foi bem interessante estar lá e ver também o interesse de pessoas com backgrounds completamente diferentes nessa temática. Nos dias seguintes, eu acabei rodando o festival sozinha, em vários momentos ali, às vezes eu parava para fazer um lanche, para comer alguma coisa,
E eu achei bem interessante que, normalmente, quem vinha conversar comigo, assim, via que eu estava sozinha, eram pessoas estrangeiros, muita gente de Austin também veio conversar comigo, e me perguntava, falava assim, mas você é brasileiro, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, poxa, passa lá na Casa São Paulo. E aí o pessoal falou assim, eu ouvi dizer, porque foi a primeira vez que a gente teve uma casa dedicada a temas, né, do Brasil, bem, do estado de São Paulo, mas a gente, quando estava discutindo a programação, fez questão de levar uma programação mais ampla, que mostrasse ali os pilares que não só São Paulo tem trazido, mas o Brasil como um todo, trazer esse lugar de experiência para as pessoas entenderem as necessidades do Brasil. E depois eu, inclusive, tive alguns feedbacks de algumas dessas pessoas, falaram, nossa, obrigada, eu tinha visto, passei na porta, vi que tinha fila, mas depois que você comentou comigo, eu entrei lá, poxa, que bacana as coisas que vocês têm feito no Brasil, assim, não tinha ideia. E isso me chamou muita atenção também, acho que no terceiro ou quarto dia que eu estava lá, que eu assisti até no Ballroom D, lá no principal, uma palestra com a Dr. Joy Bolamani, não sei como é que fala o nome dela, mas basicamente ela falando sobre esse processo de diversidade a partir de análises, né, hoje, das ferramentas existentes de inteligência artificial, que basicamente será que a gente não está reproduzindo todo, vamos dizer assim, a massa de crítica e preconceito e desigualdade nesses processos de desenvolvimento da inteligência artificial, do coding, né? Ou será que a gente, de fato, está buscando refletir os valores que queremos para um futuro mais sustentável, mais inclusivo nessas ferramentas? E a conclusão que ela chega é que ainda não. Então, ela traz ali, é bem chocante mesmo, assim, principalmente quando ela fala do visual, né, na reconhecimento facial, como que mulheres negras frequentemente são reconhecidas como homens, por conta dos traços, né? Porque a inteligência ali, ela está viciada no nosso modelo, vamos dizer assim, caucasiano, né, elite, etc. E quando a gente tenta ter esse reflexo de outras realidades ali, a gente talvez comece a reproduzir. Então, acho que isso me mostrou como que aquele espaço já está aberto a esse diálogo, tanto a receber o que a gente chama, né, de países do sul global ali, a gente ter um protagonismo, a gente poder ter esse lugar tão expressivo de fala. Ao longo do festival foram mais de 11 mil pessoas que passaram pela Casa São Paulo, né? Então, e ter também esse outro lado, vamos dizer, do lado técnico, de ter cientistas nas melhores universidades dos Estados Unidos que também já estão chamando atenção para esse tema. Então, foi bem, para mim, foi bem interessante e disruptivo no sentido de ver, poxa, estou feliz de estar aqui e de ver que já tem algo diferente começando a acontecer. Eu já vou voltar para você e para a Rê, olhando para a sustentabilidade de aplicação prática de tecnologia, o quanto. Mas aqui tem um aspecto, e aí, de novo, né? A gente, quando eu falo de bolha e de conversas, a gente precisa ter muito essa reflexão, né? Então, estamos indo para lá, tendo contato com algo e trazendo para cá, e não omitindo a nossa realidade. E aí, eu fiz uma reflexão lá sobre Austin, e talvez isso seja uma reflexão para quem vai alguns anos seguidos, que acaba tendo uma relação com a cidade. Austin é a segunda cidade do mundo, depois de Hangzhou, na China, que mais recebeu super ricos. E quem esteve lá outras vezes percebeu uma diferença na cidade. Uma diferença potencializada pelo mercado imobiliário, né? Porque tem muitas empresas do Vale do Silício que estão indo para lá, mas uma diferença que está relacionada ao social. Você tem os dois extremos lá. Eu tenho a segunda cidade que mais recebeu super ricos, e eu tenho uma cidade com pessoas em situação de rua num número um pouquinho maior do que a gente estava acostumado. Então, é interessante que nós temos a nossa realidade aqui, tem essa realidade lá, e é isso, assim, é o quanto que eu aplico do que foi falado lá aqui, e do ponto de vista de provocação. Já volto na tecnologia. E o Marcelo, que rodou não só como crachá ali de executivo, mas produziu muito conteúdo, falou com muita gente. O que você conectou dessas pontas que a gente tem aqui, que talvez sim tenham o seu olhar de consumo consciente, mas também do mais amplo, né, dessa expressão de diversidade, o lado prático de pensar o Brasil a partir das CIS? Eu acho que a gente tem acho que a gente tem dois hypes aqui, né? A gente tem o hype da inteligência artificial e o hype do ESG. A inteligência artificial, a primeira vez que falaram sobre isso foi em 1956, né? E agora a gente está vivendo o hype
a partir da generativa e tudo vai mudar muito rápido, e eu tenho essa consciência. E mesmo em ESG, como a Carol trouxe, né, a gente viu várias coisas ali aplicadas, seja em eficiência, seja em cadeia produtiva, em desenvolvimento de biotech aplicada a alimentos, várias conversas ali muito interessantes, muitas conversas interessantes sobre eficiência e produtividade em governança e controle, né, de processos, ou como o mesmo blockchain segue impactando tudo isso. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me tocou, estando lá, vivenciando tudo isso que a gente está conversando aqui, foi a letra do meio do ESG, que é social. Então, o que me preocupa entre as visões utópicas e distópicas que estavam sendo discutidas lá, mais distópicas pela M, mais utópicas por todo mundo que estava ali falando sobre seus próprios produtos ou companhia, é o tempo. A velocidade que a gente está movendo agora para essa transição que a Amy falou, ou para onde a gente vai aterrissar daqui a muito pouco tempo, como sociedade, como mundo, como negócios, numa disparidade ainda muito grande social, é muito curto, muito curto. A gente teve quanto tempo para se adaptar à internet? Né? Surgiu 95, 96, começou a pipocar, e aí os negócios e a bolha do e-com ali no começo dos anos 2000, depois de alguns 10 anos, tal, enfim. Inteligência artificial generativa, o ChatGPT, surgiu 1 ano e pouco atrás. E vai romper e fragmentar completamente todas as empresas e todos os negócios. Então, nessa tensão de tempo e velocidade de transformação, eu acho que é onde a gente tem que ficar mais atento a como as companhias, a gente como liderança, enfim, vai ajudar a trazer mais gente para dentro do barco. Para mim, esse é o principal insight que eu trouxe de lá, pensando em tudo isso que a gente tem conversado sobre ou inteligência artificial ou sobre ESG e os compromissos que as companhias já têm, enfim. A gente tem pouquíssimo tempo para trazer o maior número possível de pessoas para dentro desse barco, para que todo mundo passe por essa transição numa velocidade muito grande. Ô, Carol, esse aspecto do hype, do ESG, ok, mas e aí, de novo, né? Você quando tem inovação, quando você tem negócios e quando você tem ESG também como drive, não dá para separar, você a gente já vem de uma evolução. E, de forma objetiva para fazer essa pergunta, o que a gente já evoluiu na aplicação prática de ESG, independentemente se é o E, o S ou o G. E aí aqui eu tô olhando muito para cadeia, rastreamento, consumo sustentável, os meus parceiros ali que estão produzindo e por aí vai. E aí, só para complicar um pouquinho mais, juntar o olhar quando a Rê traz ali e a Virgínia de diversidade, de contexto de país. Você também já teve uma experiência de trabalhar num produto inovador, um produto social. Então, como você conecta essas duas frentes, do lado prático de aplicação com esse contexto de Brasil? Não. Bem tranquilo. Não, uma reflexão que eu faço até antes de responder, que eu estava até falando com o Camilo nos bastidores, né, que essa siglazinha dentro do South by Southwest passou desapercebida, né? Então é mais uma reflexão aqui. O que para mim ficou muito claro, e a gente conversando também no bastidor, o social ficou muito forte, concordo plenamente. Clima vi muito pouco. Mesmo tentando off-Broadway aqui, quase não foi falado, tá? E aí, para mim, fazendo a ponte com a pergunta, o social ficou muito forte. Desde você ver um super astro de basquete lançando um curta falando sobre o poder da comunidade para trazer um profissionalismo provocando as pessoas que poderiam estar em ambiente de rua para serem barbeiros, né? Então, como é que esse social pulsa? E isso é muito claro dentro da nossa realidade, né, que linka com um produto social que eu tive a possibilidade de liderar, que está ligado a qual vai ser o produto que a gente vai lançar que tira as crianças, ou não tira, porque é muito, vamos dizer assim, ambicioso achar que só um produto vai tirar, né? Mas como é que a gente provoca a sociedade a partir de um movimento de uma grande organização, colocando um produto social que tem o melhor composto nutricional, tá? Para que todo o lucro seja revertido para incentivo a estudo, né? Então, esse é um papel de uma grande organização como a gente. Eu acho que isso ficou muito claro dentro da
transitando dentro do Salto by Salto, essa questão de comunidade e a nossa responsabilidade, seja pessoas trabalhando em grandes organizações, médias, mas a gente como ser humano vivendo isso, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas para mim ficou muito evidente isso no Salto by Saltas. E eu acho que aqui a gente tem, como o exemplo que foi dado aqui da Casa São Paulo, tá ali do lado, né? A gente está aqui. Fora da Faria Lima a gente consegue fazer. E bastante, quando a gente tem essa colaboração. As ferramentas estão aí. E aí a gente passa a ser só mais uma ferramenta. O que está fazendo a diferença são as pessoas que estão manejando isso, pensando e costurando isso, para gerar esse impacto. Só antes de falar de ferramenta, Rê, esse ponto do ambiental, assim, em si, na sua agenda ali, e vale para você também, o tempo que deu o suficiente para ver, vocês tiveram essa percepção que talvez faltou, não vi, escapou, pescaram alguma coisa? Eu também tive essa percepção de que não teve tanta a pauta, principalmente ambiental, mas eu também gosto de não ter visto muito a sigla ESG, porque eu particularmente não gosto da sigla ESG, eu acho ela muito reducionista. Mas eu acho que eu acho que eu vou, não sei se você queria fazer uma pergunta, mas eu queria Pode fazer depois. Já comentar uma coisa que você perguntou de como é que a gente conecta a questão das tecnologias com a prática do ESG no dia a dia, e eu acho que a gente voltou de lá com algumas ideias práticas e inclusive com algumas ideias que a gente está pilotando, passou a já colocar no papel para pilotar. Então, a CCR, estou à frente da área de inovação e de ESG e do Instituto CCR, que é a maior empresa de mobilidade do Brasil, administrando rodovias, aeroportos e mobilidade urbana, metrôs, trens e tal. Então, a gente começa com todo esse contexto de mudanças climáticas, acho que a gente tem uma preocupação de adaptação dos nossos ativos, da nossa infraestrutura para essa nova realidade, Acho que um exemplo claro foi o que aconteceu lá das chuvas no litoral norte no Carnaval do ano passado, Então, hoje a gente está fazendo todo um estudo profundo de riscos climáticos e o que isso impacta. Então, cenários de aumento de 1,5 de grau de temperatura e de 2 graus de temperatura, o que cruzando ali com topografia de cada quilômetro das estradas, o que com o aumento das chuvas, aonde tem riscos. Então, hoje a gente tem quilômetro a quilômetro mapeado e tudo que precisa ser feito. E daí a gente está instalando, por exemplo, agora, sensores, pluviômetros lá, que vão medir a intensidade de chuvas por período de tempo, e esses sensores a gente vai conectar, por exemplo, com a Defesa Civil. E isso é uma forma da gente, como é que a gente coloca os nossos dados a favor do impacto da sociedade, porque isso é uma coisa que a gente está monitorando, mas que já alerta a Defesa Civil no caso de ter uma incidência de chuva que vai gerar um impacto que pode ter um deslizamento de acordo com a modelagem lá super complexa que a gente fez. Idem, por exemplo, nas rodovias a gente tem mais de 1.200 câmeras com olhar 360 graus lá, que mapeia uma área enorme. A gente está estudando softwares com inteligência artificial que vão detectar, ou colocar a inteligência artificial para detectar focos de incêndio nas áreas, incêndios florestais. Então, como é que a gente pode usar os nossos dados, o nosso negócio para gerar impacto para a sociedade, além de proteger os nossos negócios, reduzir os nossos riscos. Então, acho que é um pouco dessa reflexão que a gente vem pensando, como é que a tecnologia pode
reduzir impactos, pode melhorar a condição das comunidades que estão no nosso contexto. Então, acho que esses são exemplos práticos que a gente veio pensando, e o exemplo dos pluviômetros também, desculpa, não mencionei, mas a gente também está trabalhando com uma empresa que faz a previsão por meio de inteligência artificial do clima em 1 ano, né? Então, eles, lógico, trabalham lá com uma série de dados, e isso cruza com a modelagem, e daí já tem toda essa... Então, são coisas que a gente está olhando, lógico, com base no negócio, com base em riscos, com base nos projetos de ESG, mas que a gente, de alguma forma, quer compartilhar com a sociedade, pensando no uso mais amplo dessas tecnologias. Aqui tem um ponto, e isso conecta diretamente com a Virgínia, mas antes de passar para a Virgínia, aqui tem um ponto que você falou de fazer de forma colaborativa. A pergunta é, ok, como companhia, você ter essa estrutura, mas aí a gente entra na parte da colaboração, né? A gente está falando de cidades resilientes. É uma curiosidade, o preparo do ponto de vista de dados e de gestão com os outros atores que você precisa se conectar para que isso faça sentido. No caso de São Paulo, especificamente, a gente está preparado, a gente tem gestão de dados, é uma conversa fácil, ou aí a ideia de colaboração é um desafio? Eu acho que certamente é um desafio ainda, porque primeiro que a gente ainda vive um mundo pautado na competição e não na colaboração. Então, apesar do discurso ser muito lindo da colaboração, todo mundo está dentro das suas organizações, com as suas metas, com as suas agendas, e integrar isso em objetivos coletivos é sempre um desafio. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho para a gente buscar resolver desafios sociais e ambientais. É um caminho mais longo, é um caminho trabalhoso, porque requer negociação, requer, né, flexibilização ali até a gente encontrar um mínimo múltiplo comum entre as várias partes, mas não tem como, né, as questões são muito complexas para a gente achar que uma organização vai dar conta de resolver, né, muito, mas eu acho que a gente está avançando, acho que esse chip está mudando, acho que isso muda também com mudanças de gerações, né, eu acho que a gente está vendo aí novas gerações chegando em posições de liderança com um mindset já diferente, já com mais predisposição para esse ambiente colaborativo, mas é um processo que ainda tem resistências, né? Ainda tem desafios. Aqui tem uma diretriz importante que está conectada a outro painel, é o open source, que também apareceu, mas com a barreira aqui da concorrência e também da gente questionar o que a gente está chamando de concorrência. Virgínia, é o mesmo olhar também de aplicação de tecnologia, mas eu vou adicionar um elemento aqui, diálogo com as diversas comunidades e ecossistemas que vocês têm, que você começou dando o exemplo disso, né? No South by, Edu Lira, o projeto nas favelas, esse diálogo, que sim, tem um elemento tecnologia, dados, mas tem um elemento de diálogo aqui que é muito importante. Tá, deixa eu dar um passo para trás na primeira pergunta que você fez, que foi sobre a questão de não ter muito aspecto climático dentro do SXSW. Não me incomoda, porque eu acho que a gente já tem outras conferências internacionais que tratam desse tema de uma forma muito clara. Eu acho que se o SX trouxesse muito a pauta climática, eu acho que ficaria até meio concorrente ali com a COP, tem outros movimentos que eu acho que são dedicados a esse tema. O que eu vi lá no SX, e aí quando você menciona, né, que eu vi mais o S, é essa dicotomia entre tecnologia e o aspecto humano, né? Que aí, se você quiser traduzir aí para o ISG, é o olhar do S, mas que no final do dia é como que a gente consegue avançar na tecnologia, considerando também o aspecto humano, que é não só, né, como que a gente trabalha de uma forma melhor com essa tecnologia, mas como que a gente endereça as nossas questões sociais, nossas mazelas, nossos valores, as nossas dificuldades, né, enquanto comunidade local e global dentro desse processo que é natural, a gente está caminhando para isso, né? A discussão é como que a gente quer caminhar para isso. Vamos dizer assim, os tomadores de decisão que estão aqui, que são essa 0,5%, eles estão aqui vendo, discutindo e se propondo a ouvir sobre esse tema. Eu acho que isso já é um grande avanço. Sobre a questão, né, da tecnologia em si, como que a gente destrava
essa pauta, essa agenda, seja ela do ponto de vista ambiental, seja ela do ponto de vista social, inclusive de governança. Vocês estavam aqui antes discutindo sobre o jurídico, né? Tem muito de governança. Eu sou advogada de formação, tá, gente? Então, Apesar de hoje ser profissional da sustentabilidade, mas eu sou advogada de formação. você tem direito de resposta. Poxa, essa discussão filosófica aí é bem longa, a gente, enfim, depois se vocês quiserem a gente pode até entrar um pouco mais profundamente nisso, mas só dando uma pincelada, eu acho que a questão da governança / compliance / conformidade, que acaba levando a gente para o jurídico, tem muito a ver da forma como o direito foi construído. Se a gente for parar para pensar, direito foi uma das primeiras faculdades que surgiram no mundo, né? Lá atrás, aí tem uma discussão se é Salamanca ou se é Bolonha, os glosadores pegavam lá as tábuas romanas e tentavam fazer interpretação. Então, o direito é uma forma de interpretação. A questão é que, vamos dizer assim, dentro das ciências sociais aplicadas, o direito tem uma metodologia que chama hermenêutica, que é quando você faz uma interpretação fechada nas próprias premissas da ciência. Então, o direito você interpreta olhando para outra lei, para outra norma, para um outro, vamos dizer, ato público, e não existe o mecanismo de interpretação olhando para a sociedade. Isso não pertence à ciência do direito. Então, eu acho que talvez a gente precisa, não que o direito precisa acabar, mas de fato a gente está, inclusive, nesse momento de repensar qual que é o futuro do direito, porque para interpretar a lei com base em lei, isso a inteligência artificial vai fazer, né? A questão é como que a gente aplica isso. Aí eu acho que a gente volta de novo a parar para pensar. A inteligência artificial, como que a gente aplica isso? Como que a gente, inclusive, considera vamos dizer assim, essa forma de pensar, essa forma de trabalhar que vem própria da conformidade e que muitas vezes, por ela não poder, não ser permitido ela incluir questões que estejam fora daquele ambiente legislativo, legal, ou seja, ela não olha para a realidade de quem está na favela, de quem está no subúrbio, ou de quem está em qualquer outra situação que não necessariamente ela está refletido, como que a gente joga tudo isso para esse sistema tecnológico que vai, de uma certa forma, passar também a ditar as regras, talvez de uma forma até mais automática do que a gente gostaria da nossa vida em sociedade. Ô Marcelo, eu vou pegar a frase que a Virginia usou de destravar, porque agora deu uma travadinha, e agora eu vou olhar um pouco, e aí cabe você também, cara, porque agora eu vou falar um pouquinho dos times. Novamente, vamos falar aqui dos nossos times, das nossas equipes, e o ponto de equilíbrio aqui. No painel anterior, a gente deixou claro que sim, era importante que o time olhasse para a ferramenta, experimentasse, testasse, não necessariamente se tornasse um técnico na conversa. Mas, por outro lado, aqui a gente tem um movimento em que, e aí pegando o exemplo de ambos, né, de vocês dois, quando a gente fala de cadeias, de produtores, hoje um profissional que está no marketing ou está com a Carol na inovação, ele sim está olhando para KPI, sim, vai ter que dar conta aqui de testar a ferramenta de AI, mas diferentemente do passado, hoje ele está estudando a região de Manaus para entender um cultivo específico e aquela comunidade. É quase a pergunta também que eu fiz para a Virginia. Pessoas, diálogo, comunidade. Então aqui, de novo, é uma provocação agora sobre os times, né? De novo, como vamos formar, como estamos formando esse time que precisa ter skills técnicas, precisa ter uma skill social e por aí vai. Destrava para a gente quase esse dilema. Tem uma... para mim tem um tema muito importante a gente capacitar a turma interna, mas nesse sentido de colaboração e de compartilhar conhecimento com a cadeia inteira. Então, vou falar um exemplo simples aqui lá da Danone. A gente tem 300 microprodutores de leite que fornecem leite para a gente, que muitas vezes são mais informais, estão se estruturando. A gente tem uma necessidade, uma ambição, uma visão de elevar o conhecimento, seja em tecnologia, seja em aplicação, em eficiência, enfim, para eles. E para isso eu preciso ter meu time capacitado. Então, essa responsabilidade de colaboração na cadeia inteira, para mim, ela é fundamental nos tempos que a gente está vivendo, né? E não só guardar conhecimento para si, ou mais competir do que colaborar, mas como a gente capacita os times para que eles sejam disseminadores desse conhecimento mais técnico, seja em marketing, seja numa área de qualidade, numa área de produção, para a cadeia inteira. Essa é a minha responsabilidade no final. Eu não quero só que meu time
aprenda inteligência artificial generativa para criar bons conteúdos, conceitos, e isso fique para dentro como um capital ali da companhia, mas como eu posso compartilhar e trazer a cadeia junto, né? Então a gente tem, de novo, posições privilegiadas, companhias multinacionais, focadas em alimento, em saúde, em nutrição, enfim, e seria muito egoísta da nossa parte se a gente não compartilhasse isso. Então, para mim, é como gerar conhecimento compartilhado entre pares da indústria, assumir compromissos públicos entre pares da indústria, assim como a gente tem o Mover, por exemplo, ou vários outros programas e compromissos nesse sentido, mas capacitar meu time para que ele possa capacitar a cadeia inteira e levar esse conhecimento para lá. Acho que esse é o grande desafio, e, de novo, voltando no meu ponto anterior, numa janela muito curta de tempo, né? Então, eu preciso fazer um microprodutor de leite no interior de Minas Gerais entender a aplicação prática de qualquer tecnologia na fazenda dele numa janela de tempo muito curta. Ô, Carol, eu vou complicar só um pouquinho, mas é a mesma premissa da pergunta, mas aí assumindo aqui que a gente está olhando para a tecnologia, então temos mais dados, temos uma inteligência artificial que pode nos ajudar na gestão e na organização desses dados. E aí, dentro dessa pergunta, eu coloco os dados. Eles ajudam ou não necessariamente ajudam no que eu falei de uma conexão que vai além apenas do processo? Então, tá, vou lançar um produto social, os indicadores são esses, mas e o além disso? Boa. Complicou um pouquinho mesmo. Bom, mas vamos lá. Eu acho que tem uma. Eu vou te falar uma aflição que eu tive depois da palestra da Amy, lendo a palestra e com essa tua pergunta, né? Tenho sim uma posição privilegiada, né? Dentro da minha carreira eu pude montar uma área de dados, né? Então a gente tinha uma área de dados, todo mundo sabe, todo mundo fala qual é a quantidade de dados de consumidor que cada grande empresa tem, o que a gente faz com isso, como a gente faz com isso. Se a gente olha para você, está falando sobre dados pluviais, dado. Tem um olhar sobre isso que é, primeiro, o tamanho do investimento que a gente usa para capturar todos esses dados, né? E para mim, isso se torna um dreno de investimento na companhia se a gente não sabe o que faz com ele, né? E para mim, eu volto para aquele meu ponto que a gente estava conversando, Pacete, sobre fazer as perguntas. Para que você precisa desse dado? Eu estou capturando por capturar. Mas isso dentro de uma grande organização, ou inclusive dentro de organizações até menores, começa a ser muito oneroso. Aonde você vai armazenar isso? Como você vai armazenar? Que tipo de pergunta você vai fazer? Para que eu estou querendo esse dado? Eu preciso de tudo isso mesmo? Né? Então, essa é a minha primeira provocação que eu faço nessa onda e essa minha aflição que quando eu voltei, todo mundo falou, tá vendo? Agora a gente tem 15 milhões de dados de consumidor. Eu falei, então, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou usar isso? Eu preciso de tudo isso? Né? Qual que vai ser o impacto dentro do meu negócio? Né? Será que eu precisaria ter todos os dados que eu tinha para saber o índice de desnutrição para eu poder compor a minha barra de cereal quando a gente lançou isso? Né? Então, eu acho que fazer uma boa pergunta, ter esse senso crítico e trocar é super importante, Pacete. Eu acho que... Então, esse é um ponto. O outro ponto, quando a gente está falando de impacto social em grandes... E como as grandes organizações podem mover isso, eu acho que a gente tem uma responsabilidade dentro desse ecossistema. E essa responsabilidade começa saindo do escritório e indo para o campo. Estou falando no campo, no meu caso, porque no campo é onde a gente tem a plantação de batata. E entender que talvez o drone que eu estou circulando dentro de uma demo farm, ele é incrível, porém, em alguma área específica onde eu tenho o maior número de plantação de batata e que tem uma eficiência incrível, eu não tenho sinal de internet. Né? Então, como é que eu trabalho com isso também? Né? Então, eu acho que quando a gente olha essa parte de aplicação de tecnologia e coleta de dado, primeiro, entender o porquê que eu estou coletando e para quê. Segundo ponto, como eu estou olhando para uma cadeia, primeiro, faz sentido, né? Porque a gente fala muito assim, porque eu tenho esse dado, daí a gente tem que olhar para o produtor, no caso, e falar, faz sentido? Qual é o meu negócio? Né? Então, eu levantaria esses 3 pontos, Pacete.
Eu vou terminar com a analogia da plantação de batata, que ela é muito boa. E Rê, vou pegar a provocação que você fez sobre ESG, sobre o termo em si, e a provocação que você começou essa conversa aqui, sobre a questão da desigualdade, e aí colocando inteligência artificial, né? De novo, essa inteligência artificial, essas derivações de inteligências artificiais, elas vão ser baseadas muito no que a gente está dando de informação. Então, é uma pergunta para fechar e também para seguir na linha do desconforto, essa conexão entre a sua plantação de batata, aquele conhecimento que é o conhecimento do seu time, da sua equipe, até conectando com o próximo painel, falando sobre o humano, e a automatização, que a gente já entendeu aqui que ela tem um papel importante, inclusive na questão da desigualdade, mas, de novo, estamos falando de um ponto de equilíbrio, né? Ah, legal. Eu acho que, primeiro, concordo totalmente que, né, as empresas têm um papel fundamental e tem que refletir, e acho que é isso, todo mundo tem que ter clareza, empresas, sociedade civil, terceiro setor, setor público, no fundo a gente vai avançar quando todo mundo tiver clareza do seu papel e conseguir trabalhar mais em colaboração. A gente, como, né, empresa de mobilidade, a gente pensa muito sobre qual que é o nosso papel indutor no desenvolvimento de cidades sustentáveis, né, e citei aí alguns exemplos que a gente, né, faz pensando em expandir esse impacto para usando a tecnologia para ampliar o impacto, mas no fundo, tem um ativo que a gente tem, que é assim, ter contato com 3 milhões de pessoas por dia, né, que circulam pelas nossas plataformas. Isso é um ativo, assim, de muito valor, né? Então, hoje a gente vem pensando muito como que a gente faz, qual que é a mensagem que a gente passa para essas pessoas, né? Então, a gente vem exercitando, de fato, trazer mensagens, a gente vem exercitando, né? Enfim, trazer um olhar né, por exemplo, a linha 4, que a gente está transformando na linha cultural, e transformando as estações do metrô em estações homenageando artistas centenários brasileiros, ao invés de você ter lá uma publicidade vendendo coisa e atordoando lá o cliente, como é que você pega aquela pessoa e desperta o olhar para ela, para a arte e está desenvolvendo ali uma série de coisas. Então, acho que o papel é um pouco disso, a gente tem um pouco mais de consciência sobre o nosso negócio, sobre o que a gente pode fazer para mudar, assim, sem deixar de fazer, ganhar dinheiro e tudo mais, tal, mas como é que a gente pode mudar, ser um indutor da criação do futuro que a gente quer, né? No nosso jeito de fazer. Então, acho que essa é a reflexão e pensando, né, com todos os públicos com os quais a gente se relaciona. E esse é o ponto de equilíbrio, né? Virgínia, ainda, e aí também para fechar uma perspectiva, a gente navegou em alguns assuntos que estão muito relacionados ao seu dia a dia, cidades resilientes, essa comunicação, essa interconexão, o que fica agora, né? Acho que a tua experiência ela teve uma pitada diferente, porque foi levar um pouquinho também de conhecimento, então o que fica dessa jornada SXSW e do que você trocou lá e para o dia a dia aqui? Eu sou muito feliz de trabalhar com saneamento, porque a gente não precisa fazer esforço para trazer impacto positivo. O impacto positivo ele já é o nosso core business, né? Inclusive, até da conversa que eu tive com o Marcelo Lenhar antes de vir para cá, que eu tinha comentado com ele assim, que hoje o meu trabalho na Sabesp é trazer tudo o que a gente já faz em termos ambientais, sociais e de governança para a nossa estratégia corporativa. É interessante porque parece que é óbvio, mas quando a gente está numa empresa de infra, de utilities, né, a gente está num ambiente completamente regulado, isso não é tão intuitivo assim. E quando a gente fala em estratégia corporativa, acho que tem um aspecto muito importante de posicionamento de marca, né, também de comunicação. E uma das mensagens que eu achei mais interessantes foi quando eu assisti a palestra do The Daniels, que foi o diretor e o produtor do Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar, eu não sei, acho que em inglês é Everything Everywhere, né? Foi um dos melhores filmes que eu já assisti nos últimos tempos. Eu sei que é um filme bem controverso, a quem ama e quem odeia, mas eu achei animal o filme. E quando eles trazem a forma como eles construíram a narrativa do filme, que ele fala o seguinte, olha, a gente partiu do Ikigai,
que é uma filosofia japonesa sobre propósito. E aí ele vai construindo as pétalas de cada um dos aspectos que estão dentro do Ikigai. E um deles que me chama a atenção, que tem a ver hoje com o meu trabalho, é o que o mundo precisa. Né? E quando ele fala o que o mundo precisa, ele repete uma frase que a gente escuta muito aí nos fóruns de sustentabilidade, que é pense global, mas faça soluções localmente, né? Então, acho que é isso. A gente precisa conseguir, de fato, dentro desse ambiente cada vez mais complexo, mais digitalizado, a gente conseguir conectar todos os aspectos que são importantes enquanto humanidade. E o que a gente precisa? A gente precisa de propósito, né? A gente precisa acreditar que a gente está caminhando para o futuro melhor, que a gente está caminhando para o futuro em que todo mundo vai poder ter o mesmo acesso, em que o básico vai estar resolvido. Quando eu falo básico, é o saneamento básico, é a mobilidade, é a infraestrutura, é a educação, é a saúde, e que a gente vai estar num caminho de prosperidade coletiva. Então, acho que trazer isso tanto na arte, no cinema, né, como a gente olhar isso agora de uma forma cada vez mais estruturada e profissional dentro das empresas, eu acho que já é estar nesse caminho. Marcelo, e aí também o mesmo olhar, mas aí trazendo para o lado de consumo, né? E o papel um pouco do marketing também nessa conversa. Para mim também eu gosto muito da provocação que a Amy fez sobre a gente desenhar o futuro que a gente quer. E ter um papel sobre esse futuro mais desejável. E marketing, principalmente dentro da Danone, que é uma empresa B, a gente tem uma missão muito clara lá, que é levar saúde e nutrição para o maior número possível de pessoas. E é aí que eu quero ser, dentro da companhia e como pessoa física também, um protagonista nesse sentido. Como a gente pode levar essa saúde e essa nutrição para o maior número de pessoas de uma maneira acelerada, de maneira qualificada, que faça sentido país a país, mas que a gente, de fato, como líderes também aqui, tenha esse protagonismo no futuro e não deixe o futuro ser levado por qualquer pauta que esteja correndo por aí. Então, é como a gente pode ter esse protagonismo. Para mim, é o principal insight ali, resumindo tudo que a gente vivenciou nos 10 dias de South by. Carol, muito obrigado por estar aqui nos dois. Eu acho que a sua presença nos dois, ela também deixa claro que essa interconexão de tecnologia e inovação, você acabou virando um exemplo disso. Inovação, tecnologia, negócios, social, não dá para separar. Eu queria muito agradecer vocês. Foi um exercício diferente hoje, que a gente vai continuar. Eu estou aqui, né, anotando as diretrizes, como eu disse, é um exercício também, mas fechando essa conversa, lembrando que nós temos ODSs, né? A nossa conversa às vezes fica muito na particularidade das empresas, nos conceitos, mas nós temos países que se comprometem com metas e tem algo muito maior nessa conversa aqui. Gente, muito obrigado, viu?